Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje vamos continuar vendo sobre o judaísmo, o cristianismo e o monoteísmo. Sim, gente, tópicos super interessantes. Eu peço desculpa pela minha touquinha, mas é que aqui na minha cidade está fazendo muito frio e é por isso que eu estou com esse traje hoje, tá? Mas então, bora pro vídeo. Judaísmo e o cristianismo, tá, pessoal? Então ele começa falando o seguinte: o Antigo Testamento é visto como um depósito de conhecimentos secretos acessíveis apenas aos grandes mestres judeus nas épocas antigas. Mesmo estudiosos e espiritualistas franceses tentaram decifrar esses mistérios, mas não conseguiram resolver completamente os enigmas que ele apresenta. Os livros dos profetas estão cheios de simbolismo, mostrando uma ciência oculta dos hebreus. Apesar de serem difíceis de entender, trazem uma mensagem clara de amor e esperança que atravessa o tempo. Então, sim, pessoal, temos, é complexo entender, o Antigo Testamento. Não dá para levar tudo ao pé da letra, não dá para interpretar de qualquer jeito, né? Não é algo assim, não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Mas, mesmo sendo difícil de entender, trazem muito claro uma mensagem de amor e esperança que atravessa todos os tempos, tá? E aí ele continua aqui, ó. O Antigo Testamento e o Evangelho estão conectados, representando diferentes fases do progresso humano. Tá? Então, gente, sim, o Antigo Testamento e o Evangelho estão conectados. E representam fases diferentes do progresso da humanidade, que é normal, né, gente? Inclusive, a maioria dos livros são assim, né? A maioria dos livros a gente vai vendo a evolução conforme os livros vão mudando, as pessoas vão mudando, as pesquisas, os estudos, tudo. E aí ele continua falando o quê? Moisés trouxe as leis fundamentais, enquanto Jesus guiou a humanidade para uma jornada espiritual maior. E sim, pessoal, eu até comentei no último episódio, tá? Para a época, o que Moisés trouxe foi, assim, fundamental, tá? Porque as pessoas eram espíritos muito atrasados. Então, os 10 mandamentos ali para a época, eram suficientes. Porque se falassem também a mais, provavelmente aquele povo nem entenderia, tá? Então, o que Moisés fez foi maravilhoso. Tava ali, dentro dos conformes. Era aquilo, entendeu? As pessoas não entenderiam mais coisas. Depois, quando Jesus veio, ele guiou a humanidade. O evangelho, gente, é realmente um guia para uma jornada espiritual maior. Gente, nos evangelhos está tudo o que você precisa. E eu falando por si só, que já estudei, né, e estudo outros livros, outras, né, às vezes questões de física quântica, de realmente questão de elevação espiritual. Se te pega Carl Jung ou pega Sêneca, que é a filosofia, né, Marco Aurélio, que deixaram aí escritos muito legais, muito interessantes. Se você olhar nos evangelhos, tudo que eles estão falando tá ali nos evangelhos, entende? Então, assim, é um guia para a tua jornada espiritual. Então, tudo que você esteja passando, não importa o que você esteja passando, tá? Pode ser a coisa mais absurda. No Evangelho você vai encontrar uma orientação, um conselho, um acolhimento, tá bom? E aí agora vamos para aqui ele falando sobre o monoteísmo, tá? O que mais impressiona nas tribos nômades e vulneráveis de Israel é a força espiritual que alimentava sua fé, mesmo nos caminhos mais difíceis, tá? Enquanto os egípcios e hindus criavam religiões às demandas da época, o povo de Israel acreditava apenas em um Deus todo-poderoso e por ele suportavam sofrimentos e perseguições. Então, sim, gente, na época, né, de fato, os egípcios tinham aí diversos deuses, nós até vimos já sobre isso, os hindus também, né? Já o povo de Israel tinha essa lembrança, né, de um único Deus, de um ser todo-poderoso, Deus todo-poderoso. E por esse Deus, ele suportava as perseguições e o sofrimento absurdo que eles passavam.
Os 40 anos no deserto foram como um período de fortalecimento dessa fé intensa. Porque, gente, pensa, 40 anos no deserto não é fácil, tá? Eu tô, às vezes, capengando aqui na minha casa, imagina, e vocês aí provavelmente também, então imagina 40 anos no deserto, tá? Muito difícil. Jesus esteve presente, apoiando o povo nos momentos mais difíceis e sob a sua proteção, os reinos de Israel e Judá foram formados na Palestina. Então, sim, gente, igual eu falei, durante todo esse livro, nós veremos a aparição de Jesus o tempo todo. Então, Jesus está sempre conosco, até hoje, tá? Mas como estamos vendo das épocas antigas, então a gente percebe que Jesus está lá o tempo inteiro, tá? O tempo todo. Então, sim, Jesus estava presente apoiando os povos nos momentos mais difíceis, tá? E foram, né, então assim se formando os reinos de Israel e Judá na Palestina. E aí ele continua falando o seguinte: todas as raças devem aos judeus o ensinamento do Deus único, Pai e provedor de todos. Então, sim, pessoal, nós devemos a eles, tá? Pois de fato eles foram os que trouxeram mesmo toda essa questão do Deus único, o Pai de todos, né? Ao contrário, indo contra a correnteza de todas as outras religiões do Egito ou, né, do hinduísmo, enfim, que tinham muitos deuses e tudo mais, eles sempre foram no caminho do Deus único. Moisés, seguindo a orientação de Jesus, simplificou os ensinamentos espirituais para torná-las acessíveis ao povo comum. Então, mais uma vez falando sobre a missão de Moisés, os 10 mandamentos, né? Foram realmente ensinamentos simplificados. Vocês percebem que é tipo, sabe, só a argila, ainda não se fez o vaso. É só a argila ali colocada certinha. Aí Jesus veio e começou a moldar o vaso do cristianismo, mostrando os ensinamentos. Aí depois veio o espiritismo colocando os detalhes finais para que esse vaso ficasse finalizado. Então é um processo, gente. Não dá para atacar tudo na cara das pessoas e esperar que elas entendam, elas não vão entender, tá? Se hoje, ainda nos tempos de hoje, ainda sofremos com isso, a maioria das pessoas ainda não entendem, imagina o povo da época de Moisés, né? Então, sim, foi muito simplificado, mas fez muito sentido para aquela época, tá bom? E eles falam aqui, sua missão foi transmitir lições profundas que antes eram reservadas aos iniciados, destacando-se como o primeiro a revelar grandes verdades religiosas ao povo. Então, sim, pessoal, Moisés ele foi assim o primeiro, tá? O primeiro a revelar as grandes verdades religiosas ao povo mesmo, tá? Trazendo o precursor de tudo. Aí depois veio Jesus e depois Kardec. Claro, né, que Jesus é Jesus, mas para a época Moisés fez o que tinha que ser feito. Tá importante a gente ver isso, tá? Ele trouxe assim grandes verdades que na época ajudaram, tá? Na época fez com que o convívio entre eles ali fosse melhor. Que eles começassem a cultivar a sementinha da fraternidade, do se colocar, né, no lugar do próximo. Porque é isso, gente. O caminho da redenção é amor, caridade, né? E fé. Amor, caridade, fé e humildade. Então, essas pessoas, através dessas, né, das leis mosaicas, elas foram desenvolvendo um pouco mais, mesmo que pouco, mas foram desenvolvendo um pouquinho da fé, um pouquinho da humildade, um pouquinho da fraternidade. Então, assim foi indo, ok? Pessoal, ficamos por aqui. Agora, semana que vem, a gente vai ver sobre a escolha de Israel, a incompreensão do judaísmo. Então, fiquem aqui para até semana que vem. Um beijo. Tchau!